Deus abençoe sua vida, sua casa, que você venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Eu gosto sempre de dizer que o ontem não volta mais. Passou. Tem como eu voltar no dia de ontem. Amanhã, só Deus sabe quem estará aqui. Temos planos, temos tantos projetos, mas é amanhã. A gente não sabe quem estará aqui. E o dia que nós temos se chama hoje. Amar hoje, perdoar hoje, tomar atitude hoje, fazer a diferença hoje, ser gratos hoje, nos arrependermos hoje, fazermos o bem hoje. Lógico que se amanhã eu acordar, eu também farei o meu melhor. Mas amanhã é um outro dia que ainda não chegou. Eu estou vivendo hoje, o agora. E precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que fizermos. Porque as nossas atitudes falam muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Estranho, né? Porque a minha voz eu posso aumentar o volume dela. Eu estou falando alto. Mas o que eu faço tem poder ainda maior, ainda mais marcante do que aquilo que sai dos meus lábios. Porque ainda que os ouvidos ouçam o que eu falo, às vezes a pessoa esquece. Mas aquilo que os olhos veem, dificilmente a pessoa esquecerá a cena. E na carta de Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo 2, Paulo fala sobre como que eu posso usar a palavra? Sobre a posição dos judeus perante aquilo que eles conheciam e pregavam da lei. E aqui no versículo 17 do capítulo 2, Paulo fala aos irmãos romanos: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, é instrutor dos insensatos, é mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. A lei era o foco deles, era o prumo deles. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo fala abertamente, diretamente ao povo judeu que se apoiava na lei, que pregava a lei, que instruía pela lei, mas aquilo que eles se apoiavam, se apegavam e ensinavam, eles mesmos não viviam. E o nome de Deus era blasfemado à vista e no meio daqueles que não eram convertidos ao judaísmo por causa do testemunho que eles davam. Lembra que eu te falei que aquilo que você faz promove um impacto muito maior do que aquilo que você fala? Porque falar qualquer um fala. Tem mais ou menos a ver com aquilo que Jesus confrontou os líderes religiosos. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está muito longe. Imagina eu pregar contra a mentira e viver na mentira. Eu pregar contra o adultério, porque é errado diante dos olhos do Senhor, mas viver no adultério. Eu pregar contra palavrões, a linguagem torpe, indecente, pregar contra a agressão,
Pregar contra blasfêmia, sendo que eu agrido, eu blasfemo e eu xingo o alfabeto inteiro de palavrão. Eu pregar contra o respeito, sendo que eu não respeito a ninguém. Eu pregar a obediência aos pais, se eu não obedecer ao meu pai e à minha mãe. Hoje não está diferente. Paulo aqui confrontava os judeus naquela época, naquele tempo, e hoje está da mesma forma. Não adianta você pregar e não viver. Eu já falei isso várias vezes para algumas pessoas. Se eu não viver o que eu prego, eu não sirvo para pregar. Mais do que aquilo do que você falar, se preocupe com aquilo que você faz. Porque tem gente te olhando, existe uma nuvem de testemunhas te observando. E por tudo aquilo que você fizer, você prestará contas. Não apenas do que você fala, mas tudo aquilo que nós fizermos. É por isso que a palavra nos alerta: aquele que pensa estar de pé, cuide-se, para que não caia. Vigia, esteja alerta, sobe. Porque não adianta eu ensinar e não praticar. Até mesmo porque para eu ter autoridade naquilo que ensino, eu preciso viver. Deus te chamou não apenas para conhecer, decorar, pregar um adesivo de Salmo 23 no seu quarto, deixar a Bíblia aberta. Mas o Senhor te chama para viver o que está escrito. Porque aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa vai ficar de pé, mas aquele que ouve, entra no ouvido e sai no outro, certamente grande será a sua queda. E Deus te chamou para ficar de pé. Amém?